A paz do Senhor para todos, trazer uma palavra de edificação. O tema, vou falar sobre a graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Quando nós vemos na palavra de Deus, Efésios 2:8, fala sobre a graça de Deus. A graça de Deus significa favor imerecível, quando ninguém merecia. A graça de Deus significa misericórdia de Deus na nossa vida. Nós somos salvos através da graça. Nós não somos salvos porque nós merecemos, ou somos bonzinhos, ou que realmente eu faço algo para adquirir a salvação. Não. A salvação é pela graça através de Jesus Cristo. A salvação, Jesus já pagou o preço, nós não precisamos pagar o preço, fazer algo para se salvar. Não. A salvação, Jesus já pagou o preço ali na cruz do Calvário. Quando ele foi crucificado, a Bíblia nos mostra, Jesus sendo crucificado, estava com ele também dois malfeitores, uma à direita, uma à esquerda. O que estava à sua esquerda blasfemou e disse: Tu fizesse tanto milagre, fizesse cego ver, paralítico andar. Faz um milagre agora, desce da cruz, salva a ti mesmo e salva nós. O que estava à sua direita repreendeu aquele moço, dizendo: Nem na hora da morte tu teme ao Senhor. Este homem aí é justo, nem o mal ele fez. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele reconheceu os seus erros, reconheceu a sua culpa, os seus defeitos e reconheceu que Jesus era o Salvador. Porque estava escrito uma placa em cima da cabeça de Jesus, escrito em aramaico, grego e hebraico, dizendo: Este é o rei do judeu. E quem é rei, ele reina. E quando aquele malfeitor, o ladrão, olhou e viu, disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, naquele exato momento, disse: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus manifesta a graça, favor imerecível, quando ninguém merecia. A graça foi manifestada naquele exato momento, quando aquele ladrão já tinha sido julgado pela sociedade, pelos erros que ele tinha cometido. Mas eu quero dizer que a graça é maior. A graça perdoa. A graça salva o homem. A graça é o que Deus tem para nós. Favor imerecível. Nós vemos entre a graça e a lei, porque no Antigo Testamento, na lei de Moisés, se o homem pecasse, seria morto. Se a mulher adulterasse, seria morto apedrejado. Porque na lei tinha que se cumprir. Mas quando Jesus veio, trouxe a graça. E a Bíblia nos mostra que aqueles homens pegaram uma mulher no seu próprio ato de adultério, levaram à presença de Jesus. E quando chegou na presença de Jesus, aqueles homens tentavam acusar aquela mulher e queria encontrar a falha em Cristo para lhe acusar. Mas Jesus estava ali, aquela mulher estava na sua frente. Quando eles disseram: Mestre, na lei de Moisés manda que esta mulher seja apedrejada, porque foi pega no seu próprio ato de adultério. E na lei manda que ela seja apedrejada. E tu o que diz? Jesus estava em silêncio. Novamente aqueles homens suplicavam e tentavam acusar Jesus e queria apedrejar aquela mulher. Novamente ele disse assim: na lei de Moisés manda. Será que tu não cumpre a lei? Será que tu não obedece à lei? E na lei está escrito: se essa mulher foi pega no seu ato de adultério, tem que ser apedrejada. Jesus ficou em silêncio até ele novamente insistir pela terceira vez. A Bíblia nos mostra que Jesus estava ali entre a lei e a graça. Jesus veio para cumprir a lei e manifestar a graça. Jesus disse para aqueles homens: quem não tiver pecado, atirai a primeira pedra. Se alguém não tiver pecado, pode atirar e cumprir a lei. Mas a Bíblia diz que todos tinham pecado. Está escrito: aquele que diz que não tem pecado já é mentiroso, porque ele tem pecado. Porque todos estão debaixo da lei, na lei do pecado. Desde que Adão pecou, transgrediu a lei,
A lei passou para todo, Romanos capítulo 3, 23, e todos pecaram. Mas Jesus disse à lei: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos que estavam ali saíram da presença de Jesus, da presença daquela mulher, porque todos tinham pecado. Se alguém tentasse atirar pedra naquela mulher, Jesus revelava o oculto e o escondido, tudo que ele tinha cometido, e todos iam saber o pecado que eles tinham cometido. E a Bíblia nos mostra que do mais velho ao mais novo saíram da presença de Jesus e daquela mulher. Jesus chega para aquela mulher e disse: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condena? Ela disse: ninguém, Senhor. Jesus disse: nem tampouco eu te condeno. Vá em paz e não peque mais. Só uma pessoa que poderia apedrejar aquela mulher era Jesus, porque Jesus não tinha pecado. Mas Jesus não veio para condenar, Jesus veio para trazer a graça. E a graça de Deus, naquele momento, foi revelado, trazendo perdão para aquela mulher. Jesus disse para ela: mulher, vai em paz e não peque mais. O que nós entendemos na palavra de Deus, que a graça perdoa, mas a graça diz: não peque mais, não viva na vida de pecado. Então Deus é misericordioso, Deus perdoa todo tipo de pecado. Não existe pecado que o homem cometa que Jesus perdoa. Mas todo pecado existe a consequência. Exemplo, Davi foi conhecido como segundo coração de Deus. Mas Davi foi um homem sanguinário, um homem que matou, um homem que adulterou. Mas Davi conhecia o Deus que ele estava servindo, e Davi buscou a presença de Deus, confessando os seus pecados, e a graça de Deus foi revelada, manifestada a Davi. Deus diz que Davi é segundo o coração de Deus. Por que segundo o coração de Deus? Porque existe a diferença entre Davi e Adão. Quando Adão pecou, Adão não assumiu a sua culpa, botou a culpa em Deus e botou a culpa em Eva. E disse: a mulher que tu me desse, esta me deu do fruto, eu comi e pequei. Mas Davi não. Davi assumia, dizia: Senhor, eu pequei, me dá de volta a alegria do Espírito Santo. Davi assumia a sua culpa, Davi reconhecia. Então é isto que quer dizer: a graça de Deus, ele perdoa, mas todo perdão vem da parte de Deus. Jesus veio trazer perdão, a misericórdia. Mas todo pecado vem as consequências. Se você hoje comete pecado, você planta e vai colher o que você está plantando hoje. Mas eu quero dizer, a graça de Deus quer te alcançar. Um certo jovem, ele saiu da presença do pai pedindo a parte da herança que lhe pertencia e queria viver sua própria vida, e saiu da presença do pai, onde ele gastou tudo que tinha, perdeu tudo, os amigos, a herança, tudo, até chegou ao fim do poço. Mas quando ele chegou no fim do poço, ele reconheceu aonde ele estava, no estado de miséria, de pecado, e reconheceu que na casa do pai era o melhor lugar. Quando ele volta para a casa do pai e vê o pai de longe, ele diz: pai, eu pequei perante o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceite como um dos teus trabalhadores. Ele quis dizer: pai, não me rejeite. Mas a Bíblia diz que o pai estava de braços abertos, esperando a volta do filho. Sabe o que isso é? Graça, é misericórdia. Sabe o que isso é? Amor. Porque a Bíblia está escrito, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. Isso é o amor de Deus por cada um de nós. Você, meu amigo, Jesus te ama. A graça de Deus quer te alcançar. Aceite Jesus como único e suficiente Salvador. Obedeça a sua palavra. Busque a Deus, porque a graça de Deus quer te alcançar. Você que está afastado, se volte para a casa de Deus, porque a graça de Deus quer te alcançar. Você que está vivendo em pecado, acha que não tem mais jeito, não tem esperança, a graça de Deus quer te alcançar. Volte para a casa do Senhor. Jesus está de braços abertos. Ele morreu de braços abertos por cada um de nós. E ele diz na sua palavra: vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Sabe onde é que nós encontramos? O descanso é em Jesus. Sabe por quê? Porque a graça de Deus foi manifestada. Amém? Que Deus nos abençoe.